ESA 2022. Bem-vindos ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, de norte a sul do Brasil, para algo que é tradicional aqui no canal Tudo é História, a correção da prova da ESA. Temos aqui a edição de 2022, as questões de história. Deixe seu like, se inscreva no canal e adquira a nossa apostila em PDF com questões das provas da ESA de 1975 até o ano passado. Assim você vai ajudar o canal Tudo é História a produzir conteúdo gratuitamente. Galera, vamos lá. Primeiro exercício de história cobrado na prova da ESA. Entre diversos movimentos organizados por particulares de interiorização do Brasil a partir do século XVII, tivemos um que se notabilizou para a busca de índios para torná-los escravos. Esse movimento ficou conhecido como... Pessoal, esse exercício aqui está abordando o bandeirismo. Para resolver esse exercício, o aluno precisaria dominar o conteúdo bandeirismo, que faz parte do tópico expansão territorial e interiorização do Brasil colônia. Existiram três tipos de bandeira. A bandeira de prospecção, que eram as bandeiras que procuravam metais e pedras preciosas. A bandeira de apresamento, que também pode ser chamada de preação, e o bandeirismo de contrato, que eram as bandeiras especializadas na destruição de quilombos. Bom, o exercício dá algumas pistas aqui. Ele fala de busca de índios para torná-los escravos. Então a resposta correta é bandeira de preação. Para acertar esse exercício, o aluno deveria dominar o conteúdo bandeirismo. Não pode ser a C, por exemplo, porque sertanismo de contrato era especializado em destruir quilombos. Entradas eram expedições oficiais da coroa portuguesa. Então a resposta correta é a alternativa A. Quem estudou pelo canal Tudo é História com certeza acertou, porque nós temos uma aula de bandeirismo no canal. Vamos lá. O exercício 30 de história cobrado na prova da ESA. O primeiro passo da expansão ultramarina portuguesa foi a conquista de... Gente, isso aqui é um assunto ligado à expansão marítima e comercial, primeiro tópico do edital de história da ESA. Quem estudou pelo canal Tudo é História já me mandou mensagem que tirou de letra esse exercício. O primeiro episódio da navegação portuguesa foi a conquista de Ceuta, no Marrocos. Por que foi extremamente importante esse episódio? Porque a partir dele, os portugueses conseguiram recursos que auxiliaram na conquista do litoral africano e, posteriormente, nas viagens rumo ao Oriente em busca das famosas especiarias. Então a resposta correta, Ceuta no Marrocos, é a primeira grande conquista, a primeira grande façanha da navegação portuguesa. Essa era aquela questão babinha da prova, né, para a galera pontuar. Vamos lá. Mais um exercício aqui. No final do século XIX, a monarquia brasileira estava desgastada politicamente, o que resultou numa crise. Sobre fatos ocorridos durante a crise da monarquia e proclamação da República, pode-se afirmar que, olha só, gente, pós-guerra do Paraguai, a monarquia entra em crise, o segundo reinado. Isso vai culminar lá na frente com a queda do Dom Pedro II, com o golpe civil republicano, né, o civil militar republicano que derrubou a monarquia em 1889. O Dom Pedro teve que lidar com a crise militar, com a crise escravista, com a chamada questão religiosa, o Dom Pedro brigando com o Papa Pio IX por causa da maçonaria, e a chamada questão política,
muita gente temia um terceiro reinado na figura da princesa Isabel, que era casado com um estrangeiro. Olha, a questão escravista, com certeza, foi a principal responsável pela queda da monarquia, porque a abolição foi feita sem indenizar os proprietários. Com isso, a elite latifundiária paulista, os cafeicultores, eles se filiam ao PRP, Partido Republicano Paulista, e passam a conspirar junto com o exército para derrubar a monarquia. Então a resposta correta é a D de dado. Com a abolição da escravidão, muitos senhores de escravos passaram a apoiar a causa republicana. Vamos lá. Pode-se destacar como primeiras providências do governo republicano do Brasil em 1889 a 1891 a... Bom, gente, vocês sabem que foi o Marechal Deodoro da Fonseca que proclamou a República. Inicialmente, ele foi presidente em caráter provisório. E o exercício quer saber quais foram as primeiras providências tomadas por esse governo republicano, ainda no governo provisório do Deodoro. O Deodoro, gente, além de proclamar a República, ele começou a instalar instituições republicanas e a promover mudanças, né? Na época da monarquia, o Brasil era um país católico. A primeira coisa que ele vai fazer, o Marechal Deodoro da Fonseca, é criar um Estado laico, separando igreja de Estado. Então ele vai promover a criação de um Estado laico. E o Brasil deixa de ter religião oficial. Outra coisa importante, ele vai criar vários instrumentos civis, como a certidão de nascimento civil, casamento civil, coisas que eram feitas pela Igreja Católica. E além disso, por ser um Estado laico, o Brasil deixou o regime de padroado, que era o Estado controlando a Igreja Católica. A resposta correta para esse exercício é a alternativa A. Veja aí se vocês acertaram na edição desse ano. Olha aqui outra questão que quem estudou pelo meu canal acertou, né? Eu digo que a prova da ESA é decoreba. Olha aqui, durante o início da colonização do Brasil por Portugal, teve a figura política dos governadores gerais. O primeiro governador geral foi, olha só, gente, as capitanias, somente a de Pernambuco e São Vicente deu certo desde o início. Então, para consertar o regime de capitanias hereditárias, o rei de Portugal implantou o chamado governo geral, para poder garantir que as capitanias funcionassem como deveria. E o governo geral, os governadores gerais, eles tinham plenos poderes para estar administrando o Brasil naquele período. E para tal, o rei de Portugal enviou para cá governadores gerais. Quais foram os primeiros governadores? Aliás, os três que importam: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. O exercício quer saber o primeiro. Inclusive, esse primeiro fundou a nossa primeira capital, que foi Salvador. Esse primeiro trouxe os jesuítas para o Brasil. Foi ele que botou ordem nas capitanias hereditárias. Estamos falando de Tomé de Souza. A resposta correta é Tomé de Souza. O Duarte da Costa é o segundo governador-geral e o Mendes Sá o terceiro, tá certo? Então, quem assinalou Tomé de Souza acertou. Bom, e agora vamos para o exercício que causou a maior polêmica e a chuva de pedidos de anulação, mesmo imaginando que a questão não vai ser cancelada. Olha, no contexto da expansão ultramarina europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que, bom, todo mundo aí, os principais cursos preparatórios, todo mundo está colocando aqui a alternativa E como correta. Em finais do século XIV, a atividade comercial passou a ser importante fonte de renda para Portugal. Lógico, gente, os portugueses sempre tiveram um espírito mercantil. Os portugueses tinham comércio na veia. Desde que os muçulmanos foram expulsos e o poder centralizou na figura do rei após a Revolução de Avis, a burguesia mercantil foi parceira do Estado português.
Porém, nós temos dois erros aqui, ó. Temos um erro de data, porque o exercício fala século XV e XVI, e a resposta correta fala em finais do XIV. Então já tem aqui, né, uma questão cronológica que a ESA sempre dá essa escorregada. E tem mais um detalhe. O exercício fala no contexto de expansão ultramarina europeia, ou seja, com os portugueses navegando. E a resposta aqui dá a entender como atividade comercial em caráter interno, porque fala de fonte de renda. Se sou eu, cancelaria o exercício, mas conhecendo a ESA eu acho difícil. A resposta correta é a alternativa E de escola.